Bom, vamos falar o seguinte, nós estamos no verão, no calor, a gente tem praia, tem petisco. Claro que o calor esse ano, ele ainda não... O calor chegou, mas o sol não chegou tão bombando assim ainda nesse janeiro, né? Mas olha quem está aí e está fazendo uma festa no sentido negativo, vírus e bactérias. E claro, com eles vem o quê? A gastroenterite. Você de casa ou deve conhecer alguém que passou o fim de semana aí numa situação complicada, tá? Aliás, nesse início de ano, o Espírito Santo enfrenta um surto aí da doença. Você sabe de onde ela vem, como age no corpo e como tratar? Vamos ver na reportagem. O Réveillon foi ok, Guarapari, praia, festa com a galera, enfim. Mas o que veio depois, não foi bonito não. Enjoo, vômito, foi muito ruim. Igor até pensou que havia batido uma ressaca, sabe? Porém, ele teve febre, e febre não é sintoma de ressaca. Foram 2 dias, foi o dia 2 e o dia 3, mas no dia 3 pela tarde já tinha passado já. O que Igor teve foi gastroenterite, que é uma infecção intestinal que causa diarreia, vômito e até febre, como no caso do nosso amigo. E tá tendo surto de gastroenterite aqui na Grande Vitória no início desse ano, viu? Só para você ter uma ideia, por exemplo, em Vila Velha foram registrados 755 casos do dia 1º de janeiro até o dia 6. Em Cariacica, do dia 23 de dezembro ao dia 5 de janeiro, foram computados 188 atendimentos de gastroenterite. O gastroenterologista esclarece que o vírus que está em circulação é o norovírus. Esse é o bichinho, por assim dizer, que está causando esse incômodo todo. O norovírus ele dá uma doença leve de 1 a 3 dias. Se estender mais que isso, é provável que seja outro agente causador, como a Escherichia coli, Salmonella, Shigella, que pode dar mais prolongado. O ideal é fazer repouso e se hidratar bastante. O mais importante é a hidratação. E aí é o soro caseiro que é o soro com glicose e com sódio, ele tem uma absorção melhor do que a água pura. A água de coco é um pouco controverso, embora venha do conhecimento aí dos pais, dos avós, dos bisavós de tomar água de coco na diarreia, mas a água de coco contém quantidades variáveis de gordura, dependendo de um coco para o outro, e essa gordura pode agravar a diarreia. Então, água de coco, se for tomar, em pequena quantidade. Foi isso que Igor fez. O tratamento foi beber água, muita água para melhorar. Agora eu tô bem, tô tranquilo, 2025, né, começou, novo momento. Nossa, mãe, tá demais, né? Já estamos aqui com a doutora Ana Carolina de Torres, né, que vai continuar esse assunto com a gente, porque, doutora, tem muita gente em casa tratando. Agora, quando piora, as pessoas acabam indo para o pronto-socorro. Então é isso que eu queria começar perguntando. Você de casa também, se tiver alguma pergunta, é só mandar para a gente, 997-92-2530, 997-92-2530. Doutora, quando é preocupante, né, essa gastroenterite? Bom dia para a senhora, boa tarde para a senhora. Boa tarde. A gastroenterite, ela tem que ter maior atenção, principalmente nos extremos de idade, então os idosos que desidratam com muita facilidade, os recém-nascidos, mas também tem que observar a frequência dessa diarreia. Se você tem mais de 10 episódios durante o dia, se você não está conseguindo ingerir nenhum líquido pela boca, aí você precisa ir realmente a um pronto-socorro e procurar um serviço de emergência. Agora, muita gente relata dor, né? Dor na barriga, dor no estômago. Como que é essa dor e qual é o nível de preocupação para ela? A dor é uma cólica, né? Todo mundo já deve ter sentido nesses momentos de gastroenterite, aquela cólica abdominal que você fica se contorcendo. O que não pode é ser uma dor que não passa com analgésico comum. Então, assim, uma dor constante por muitas horas, ou então uma dor que não cedeu ao uso do analgésico comum. Essa dor precisa de maior atenção. E qual é o limite, assim, que eu sei, olha, estou sentindo, não está funcionando, qual é o meu limite para procurar o serviço médico? Na verdade, essa questão de limite é muito difícil da gente dizer qual que é, né? O que eu sempre oriento é, se você está na dúvida, se você está inseguro, é melhor ir para não deixar passar alguma doença mais grave e ser observado realmente por um profissional de saúde que vai saber realmente graduar e ver o que está acontecendo no caso. Uma dúvida muito comum é a seguinte, a gastroenterite, ela pega? Pega, assim, existem vários tipos de gastroenterite, mas quando a gente fala da principal causa, que é viral, ela pega, né? A transmissão é fecal oral, então muitas vezes a contaminação se dá por mãos não higienizadas. Então a gente sempre relembra dos cuidados práticos que sempre beneficiam a saúde, que é a higienização de mãos,
ter muita atenção com aquilo que ingere, né? A procedência do alimento, quem manipulou, se foi feito de forma adequada e se foi armazenado de forma adequada, justamente para evitar essa transmissão que pode acontecer dentro do próprio domicílio. Existem alguns ambientes em que é mais fácil pegar, exemplo, academia, transporte coletivo. Quais são os cuidados que a gente tem que ter nesses locais? Todo ambiente que muitas pessoas passam e tem muitas superfícies que a gente encosta são ambientes de maior risco. Então, academia, a gente compartilha aparelho, ônibus, segura na barra. Então, nesses locais, precisa de uma atenção redobrada com a higiene de mãos. Então, sempre carregar aquele álcool em gel ou procurar uma pia por perto para higienizar a mão e evitar levar a mão suja para a boca, nariz e olhos, né, que são as principais formas de transmissão. Existe uma forma de diferenciar, por exemplo, a gastroenterite de um outro tipo de doença mais grave? Para a população, em geral, é muito difícil diferenciar. De forma geral, a gastroenterite bacteriana, ela dá uma febre mais intensa, ela pode ter pus, pode ter sangue nas fezes, mas é difícil a gente graduar para quem não tem esse conhecimento da saúde, se é bacteriano, se é viral, apenas observando sintomas. Lembrar que a gente também está num período de aumento de casos de dengue, que cursa com diarreia e dor abdominal, então isso também pode ser confundido e precisa ser tratado com tanta atenção quanto. Agora, em relação à alimentação, né, vamos falar dos cuidados da alimentação, tanto na praia quanto em casa. Muitas vezes a gente deixa ali o alimento em cima do fogão, né, a gente leva o alimento na mochila para o trabalho, para a escola e não faz não guarda adequadamente, né? O que acontece quando a gente não cuida dessa alimentação e deixa ela exposta? Principalmente agora no verão, que o calor é maior, né? O que é a bactéria, o que os micro-organismos gostam para crescer? Calor e umidade, é tudo que a gente tem no Brasil. Então, se a gente não conserva adequadamente o material, o alimento, ela pode proliferar a bactéria e não crescer só a bactéria, mas essa bactéria provocar toxina. Existem diarreias que são provocadas por toxinas e não necessariamente por bactéria. Assim? A bactéria produz um produto, uma toxina, e essa toxina que vai causar a diarreia, que a gente chama de diarreia por toxinas, né? Geralmente é uma diarreia mais abrupta, pouco tempo depois de ingerir o alimento, mas também precisa de hidratação, acompanhamento. Então, várias condições favorecem o quadro de diarreia agora no verão. Muitas famílias, muitos pais e mães acabam não levando o filho no pronto-socorro por também ter um histórico, né, conhecer como é que é, mas acabam tratando o filho em casa. Tem um perigo nisso? Como é que a pessoa deve verificar se a criança realmente ela necessita de um cuidado emergente ali? Se a criança não está ingerindo líquido suficiente pela boca ou se ela ingere e vomita, ela precisa ir no pronto-socorro. Se tem uma febre persistente, fica por vários períodos do dia, também precisa ir. Ou quando a criança fica prostrada, que a gente sabe que a criança ela não para, né? Então, se ela fica muito prostradinha, não está brincando, não está agindo de forma natural, é importante que ela passe por uma avaliação, porque pode ser sinal de desidratação também. Tem uma pergunta aqui da Rosiane de Cariacica, ela falou: doutora, tem como evitar a gastroenterite? É difícil, mas é basicamente redobrando a atenção com os cuidados sanitários. Então, quando a gente vai na praia, não pegar o gelo ali do carrinho de coco que a gente pega e compartilha, ou um espetinho que você não sabe a procedência, comer comidas que você não sabe de onde, quem manipulou, tudo isso ajuda a evitar a transmissão e o contágio. Agora, outra pergunta aqui, a Juscelina Cardoso de Cariacica, ela falou assim: doutora, eu tive essa diarreia e febre e tomei soro caseiro, né? Até que ponto o soro caseiro realmente ele resolve ou não? O soro caseiro é uma boa ferramenta quando você não tem possibilidade de ou ir imediatamente ou não comprar na farmácia. Existe nas farmácias as soluções de reidratação oral, que são muito eficazes e de fácil acesso, que também podem ser utilizadas. Mas o soro caseiro é uma ferramenta muito útil e é a mesma regra. Se você está conseguindo ingerir pela boca sem vomitar, se mantendo bem, não tendo queda de pressão, não tendo tontura, muita prostração, é uma ferramenta que pode ser utilizada. Agora a dica para encerrar nossa entrevista, doutora, para o papai, para a mamãe, né, para os responsáveis, principalmente de crianças e que cuidam de idosos também, nessa época do ano em relação à gastroenterite. Muito cuidado com a alimentação, redobrar o cuidado na hidratação, garantir que a criança, o idoso, beba líquido, mesmo quando não sente sede, porque é muito comum no idoso rejeitar a ingesta hídrica,
porque não sentir sede, mas é importante estimular sempre a hidratação e a manutenção e o cuidado com a alimentação, de onde vem, quem manipula, não cair nessas ciladas. Doutora Ana Carolina de Torres, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar o seu arroba aqui, seu Instagram, para quem seguir? É @anacarolina.detorres. Ok, é o @anacarolina.detorres, né? Sigam aí a doutora, muitas dicas também. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Olha, gente, vamos...